Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 7 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin continua acima da marca dos 100 mil dólares. A gente voltou a passar da barreira dos 100 mil ontem, inclusive durante a gravação do episódio do Giro Bitcoin, e a gente conseguiu se manter acima dos 100 mil desde ontem. Inclusive, nas últimas 24 horas, o Bitcoin está com uma pequena valorização de aproximadamente 1,15%, cotado nesse momento, cada unidade em aproximadamente 100.700 dólares americanos. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, não tem visto essa mesma valorização nas últimas 24 horas. Muito pelo contrário, a gente tem visto uma queda de 0,5% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse momento em aproximadamente 3.600 dólares americanos. E a gente teve mais duas mudanças no top 5 de criptomoedas desde ontem. A XRP, o token XRP da Ripple, voltou para a terceira posição, ultrapassando o USDT, e a Solana perdeu a quinta posição para a BNB. A Solana está em queda nas últimas 24 horas de aproximadamente 2,25%, com cada unidade cotada nesse momento em 213 dólares americanos, e a BNB está com uma valorização de aproximadamente 1%, que fez cada unidade ir para 723 dólares e ultrapassar a Solana por essa quinta posição. As duas estão com market cap muito parecido. A BNB está com market cap de 104 bilhões de dólares e a Solana de 103. Então, muito provavelmente, ao longo do dia, ao longo dessa semana, a gente vai ver mais mudanças entre a Solana e a BNB nesse top 5 de criptomoeda. Algo que não mudou foi o interesse dos institucionais e dos investidores tradicionais pelo ETF de Bitcoin Spot. No dia de ontem, no dia 6 de janeiro, a gente teve mais uma entrada enorme, uma entrada de 9.624 unidades de BTC. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aqui na calculadora e colocar 9.624 e dividir por 450, que é a quantidade de Bitcoin que é minerado todo dia, ou seja, a quantidade de Bitcoin, de novo Bitcoin que entra em circulação diariamente, a gente vai ter um número de 21,3. Ou seja, só no dia de ontem, somente os ETFs de Bitcoin Spot compraram mais de 21 dias de mineração. E se a gente ainda pegar os dados da última sexta-feira, dia 3 de janeiro, que foram mais de 9 mil Bitcoins, a gente vai ver que foram mais de 20 dias também que foram comprados somente por esse ETF. Ou seja, em 2 dias apenas, em apenas 2 dias úteis, 2 dias de comercialização, a gente teve mais de 40 dias de mineração, 40 dias de novos Bitcoins adquiridos somente por esse tipo de produto, somente por esse tipo de investimento que são os ETFs. E isso eu estou falando apenas nesses últimos 2 dias. Mas se a gente for olhar, por exemplo, ali no mês de dezembro, os ETFs de Bitcoin Spot, de Bitcoin à vista dos Estados Unidos, acumularam quase 3 vezes as aproximadamente 14 mil moedas mineradas em dezembro de 2024. Dezembro foi um mês significativo para os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, que acumularam cerca de 51.500 de BTC. O impulso foi feito pelo mercado à vista, com o Bitcoin atingindo um recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro. Enquanto isso, apenas 13.850 moedas foram adicionadas à oferta circulante no mês, segundo a Blockchain.com, o que significa que a demanda de Bitcoin por ETFs foi cerca de 272% superior à quantidade fornecida. Isso é o que eu tenho costumado falar aqui no Giro Bitcoin e também lá no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil. A gente tem visto uma demanda cada vez maior para uma oferta de Bitcoin que a gente sabe que reduz a cada 4 anos. A gente teve o evento do halving ali em abril de 2024, que é onde reduziu a quantidade de novos Bitcoins que entram em circulação de 900 para 450. Então, receita clássica de valorização: maior demanda, menor oferta, e isso ao longo do tempo tende, de novo, não é nenhum conselho financeiro, não é nenhum conselho de investimento, mas isso é uma tendência, isso gera uma tendência de valorização. Outra coisa que a gente também tem visto uma tendência de valorização é no aumento de demanda pelo ETF de Ether Spot. No dia de ontem a gente teve também mais um dia super positivo. Foram mais de 35.400 unidades de ETH que foram compradas pelos ETFs, o que em dólar americano dá cerca de 129 milhões de dólares. E isso antes ainda das mudanças do governo Donald Trump. O Trump já prometeu e vai fazer diversas modificações
na estrutura governamental dos Estados Unidos, inclusive na questão dos reguladores de criptomoeda. A SEC vai ter mudança, a Gary Gensler vai sair, vai entrar o Paul Watkins, que é uma pessoa pró-indústria cripto, e com isso a gente pode ter algumas mudanças significativas nos ETFs de Ether, incluindo a parte de rendimento. Se de fato a gente tiver o rendimento, a possibilidade de staking aprovada para os ETFs de Ether, a gente vai ver sem sombra de dúvida uma verdadeira corrida para esse produto, porque afinal de contas gera um rendimento muito considerável, ainda mais se a gente considerar a indústria de uma forma geral, né? O mercado financeiro, o mercado variável de uma forma geral. Ainda mais que a gente vai ter, provavelmente, um Estados Unidos forte durante o governo Trump, o que gera uma maior taxa de juros. Com isso, geralmente a gente vê uma corrida, uma saída do mercado variável para o mercado de renda fixa, mas com um percentual considerável de rendimento, um percentual considerável de staking, a gente pode ver um grande inflow, um grande fluxo para esse produto. É claro que a gente não consegue cravar o que vai acontecer, mas, de novo, são excelentes prognósticos. Então, eu particularmente, Paulo Aragão, eu estou bastante otimista com o Ether também nesse ano. A gente não conseguiu romper, o Ether não conseguiu romper ao time high dele, que continua sendo lá de 2021, mas de qualquer forma, para 2025, eu estou bastante otimista com a rede Ethereum de uma forma geral. Dando continuidade ao episódio de hoje, justamente uma notícia que me faz estar bastante otimista com os prognósticos que a gente pode ter do mercado cripto nesse momento. O Michael Barr, que é do Federal Reserve dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, está prestes a renunciar ao cargo de vice-presidente de supervisão, marcando a mais recente saída de um oficial aparentemente ligado à Operação Checkpoint 2.0, que foi supostamente um esforço federal para desbancar empresas de criptomoedas. A renúncia do Michael terá efeito a partir do dia 28 de fevereiro desse ano, de 2025, ou antes, caso um sucessor seja nomeado, conforme declarado em uma carta do dia 6 de janeiro, ou seja, de ontem, dirigida ao então presidente Joe Biden. O Michael Barr continuará a atuar como membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve. Alguns executivos da indústria cripto veem o Michael Barr como um dos motivos pelos quais muitos bancos dos Estados Unidos têm hesitado em oferecer serviços para empresas de criptomoedas, especialmente após um discurso que ele fez no dia 9 de março de 2023, em que ele aparentemente confirmou a visão do Banco Central naquele momento. Abre aspas. Provavelmente consideraríamos inseguro e imprudente que bancos possuíssem diretamente criptoativos em seus balanços. Fecha aspas. Ou seja, essa saída dele vai ajuda a finalizar de uma vez por todas essa perseguição das autarquias, das autoridades dos Estados Unidos à indústria de criptomoeda. Isso é, sem sombra de dúvida, mais uma clara sinalização de que a gente vai sim ter uma mudança drástica no governo americano com a entrada do presidente Donald Trump. Vale ressaltar que ele já foi diplomado ontem e ele vai assumir dia 20 de janeiro. Então, antes mesmo de assumir, a gente já tem visto mudanças significativas nos reguladores da indústria cripto nos Estados Unidos. E se tem mudança nos reguladores da indústria cripto nos Estados Unidos, a gente tem uma maior clareza jurídica e a gente vai ver uma verdadeira corrida, um verdadeiro inflow de diversas empresas, de diversos players do mercado cripto para os Estados Unidos. E sem sombra de dúvida, os Estados Unidos, como maior potência do mundo, acaba sendo uma sinalização para os outros países, especialmente aqui do Ocidente. Então, notícia positiva e que, novamente, isso faz com que eu creia cada vez mais que o ano de 2025 vai ser um ano positivo para o mercado cripto de uma forma geral. Além disso, a gente tem também na América do Norte uma outra notícia que é bastante positiva. O plano do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau de renunciar, que foi anunciado no dia de ontem, ele fez uma declaração pública no dia de ontem, ele fez uma coletiva ontem, colocou os holofotes sobre o líder da oposição e favorito ao cargo de primeiro-ministro, que é o Pierre Poilievre, que é do Partido Conservador, que uma vez prometeu transformar o país em uma capital cripto. Em um evento de campanha em março de 2022, um vídeo que recentemente ressurgiu online, mostra o Pierre comprando um shawarma de frango com Bitcoin e prometendo um plano para tornar o Canadá a capital mundial de blockchain e criptomoedas. Em um discurso no evento, ele criticou o sistema bancário central e as regulamentações de criptomoedas do Canadá. O Pierre Poilievre afirmou que o Bitcoin poderia ajudar os canadenses a optarem por sair da inflação. Comentários que o tornaram alvos de anúncios do Partido Liberal no final de 2023, após a queda do mercado de criptoativos.
Vale ressaltar que o Partido Liberal é o partido do Justin Trudeau, que é o partido que atualmente governa no Canadá. E que apesar de ter o nome de liberal, é liberal apenas no nome, de fato. É o partido que mais é associado à cultura woke, por exemplo, aqui no Canadá. Desde 2022, o Pierre Poilievre lidera o Partido Conservador, que em 6 de janeiro estava 24 pontos percentuais à frente dos liberais no governo, com 98% de chances de conquistar uma maioria, de acordo com pesquisas da CBC News. De qualquer forma, com essa renúncia do Justin Trudeau, o que vai acontecer é os liberais vão indicar um outro líder. O que o Trudeau fez, ele foi renunciar ao cargo de liderança do Partido Liberal. Então agora o partido vai indicar um outro nome para poder ser primeiro-ministro do Canadá até as eleições acontecerem efetivamente. Apesar disso, muita gente está vendo isso como uma notícia positiva, e de fato porque mostra que o Trudeau realmente perdeu força, e ele era um queridinho do Canadá durante muitos e muitos e muitos anos. Para quem é do Rio de Janeiro sabe que isso é um movimento que costuma ser feito para tentar associar o nome do partido a um outro nome de candidato. Então o Trudeau está com uma rejeição grande, o que ele fez foi se afastar, vai colocar um outro nome do Partido Liberal para ganhar alguma popularidade até a próxima eleição efetivamente. Então demonstra sim uma perda de popularidade por parte do Partido Liberal, por parte do Trudeau, só que isso é uma manobra política para tentar fazer com que eles não percam a próxima eleição. De qualquer forma, que nem a gente acabou de falar, nas pesquisas da CBC News, que são consideradas uma das pesquisas mais confiáveis aqui do Canadá, estão dando 98% de chances dos conservadores do partido do Pierre Poilievre ganhar as próximas eleições. Então isso a gente vê o Ocidente justamente indo para um lado mais pró-cripto. E isso está acontecendo justamente após a vitória do Donald Trump. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia que é baseada em um reporte da JP Morgan e que tem muita relação também com o que o Pierre Poilievre estava falando, que o Bitcoin poderia ser uma forma das pessoas fugirem da inflação, que é o chamado comércio de desvalorização, o que em inglês, na verdade, é o debasement trade. E o que é isso, né? Na verdade, é uma forma que as pessoas usam, um trade que as pessoas fazem para fugir da desvalorização da sua moeda, de um ativo em específico. E esse comércio de desvalorização costuma ser feito com metais preciosos, como por exemplo o ouro. Então as pessoas compram ouro para fugir da inflação, para fugir da perda de poder de compra. E o que o JP Morgan está falando é que cada vez mais as pessoas têm utilizado o Bitcoin como parte desse debasement trade, como parte desse comércio, desse trade de fuga de desvalorização. E o ouro e o BTC parecem ter se tornado componentes mais importantes dos portfólios dos investidores de forma estrutural. E essa é a declaração justamente do JP Morgan. Ou seja, ele está falando que de fato as pessoas têm visto, os investidores têm visto o Bitcoin como um hedge, como uma forma de se proteger contra a inflação, que é justamente o que a gente fala bastante, né? Que o Bitcoin é uma forma de você fugir do seu fiat money, do seu dinheiro fiduciário, para se proteger das perdas de poder de compra. E além disso, não são só os investidores tradicionais, os investidores de cripto que têm visto isso. As instituições também têm visto. Então o JP Morgan, inclusive, acredita que ao longo desse ano de 2025, a gente vai ver uma corrida de empresas, um grande aumento do número de empresas públicas que tem Bitcoin em sua tesouraria. Vale ressaltar que a Microsoft, em dezembro desse ano, teve uma votação no seu conselho para compra de Bitcoin, o que eles negaram, e agora, no primeiro semestre de 2025, a gente vai ter uma votação no conselho da Amazon, da mesma coisa, para decidir se aporta parte do seu capital, parte da sua tesouraria, do capital que tem tesouraria, em BTC, como uma forma de fugir da inflação. Como uma curiosidade, o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, é um amigo pessoal do Michael Saylor, que é o fundador da MicroStrategy, que é um maior holder, a maior baleia institucional atualmente de Bitcoin. Se isso vai ter alguma influência ou não, a gente não sabe, mas é algo que a gente vai trazer aqui para você no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!